nessa aula. Então, nós consideramos os roedores onívoros algumas espécies principais que são as mais comumente criadas em cativeiro. O rato é uma espécie muito importante que, além de ser um animal criado como animal de estimação, também é muito utilizado em experimentação animal. Essa espécie, ela se caracteriza por ter um tamanho corporal razoavelmente grande, né? São animais que chegam a 400 gramas, e possuem cauda. Então, são uma das espécies de roedores onívoros que tem a cauda bem desenvolvida. Outra espécie é o camundongo, que também é uma espécie muito utilizada em experimentação animal, mas é um animalzinho de menor porte. É uma espécie que também é criada em cativeiro como animal de estimação. O hamster sírio é uma outra espécie de roedor onívoro que é muito visada como animal de estimação pelo seu comportamento dócil e é uma espécie que tem um hábito solitário. Então, são animais que criam vínculos com seus donos e que geralmente podem ficar sozinhos, que isso não causa nenhum problema emocional para essas espécies. Os hamsters, eles não possuem cauda, assim como o hamster chinês. Também é uma espécie muito apreciada como animalzinho de estimação, é um animalzinho de menor porte. Ele é uma espécie de clima frio e que acaba se adaptando bem às nossas condições, mas ele não é muito tolerante a lugares muito quentes. Então, o ambiente onde eles vivem tem que ser adaptado para climas para que não fiquem tão quentes no período do verão. Tem várias outras espécies de roedores onívoros que são criadas como animaizinhos de estimação também, só que essas são as mais comuns na clínica, elas são as principais. E o que a gente vai discutir aqui para essas espécies também vale para as outras. Então, inicialmente, para começar uma avaliação clínica de um animal, a gente precisa coletar informações a respeito desse animal, na forma do histórico clínico. E quem vai nos fornecer o histórico clínico é a pessoa responsável pelo animal. Então, a gente não tem condições de saber o que exatamente o animal está sentindo, porque o animal ele não tem como se comunicar. Mas nós coletamos a maior quantidade de informações possível a respeito do ambiente, da rotina, do manejo desse animal, dos sinais que esse animal está manifestando, para que a gente consiga presumir ou chegar num diagnóstico ou numa hipótese de diagnóstico provável. Então, no momento que nós estivermos perguntando à pessoa responsável pelo animal sobre questões referentes ao animal, tem alguns fatores muito importantes que não podem deixar de ser perguntados, né? Como é o caso da origem do animal. A origem do animal é o local de onde o animal veio, porque nem sempre o animal nasceu na casa onde ele vive no momento. Geralmente esse animal foi comprado, ele foi ganhado, ou ele pode ter nascido sim, né, na residência onde ele ainda vive, mas a gente precisa saber dessas informações, porque ele pode ter passado por uma loja de animais, ele pode ter tido contato com vários patógenos diferentes, ele pode ter tido um manejo diferente em algum momento importante da vida dele, que a pessoa responsável por ele pode não saber ao certo, né, o que aconteceu nesse período que essa pessoa não estava com ele. E ele pode ter vindo com doenças que foram adquiridas de seus pais, quando ele nasceu. Precisamos saber a idade desses animais. A idade é uma informação muito relevante porque são animais que têm vida curta, né? A longevidade dessas espécies ela não é muito longa, né? Eles não vivem mais que 3 anos normalmente. São espécies que chegam a 2 anos e meio. Então, se o animal está perto dos 2 anos, se ele tem mais de 2 anos,
nós já consideramos que esse animal é um animal idoso. E ele vai manifestar problemas de animais idosos. Então, pode ser que as doenças estejam relacionadas à idade, né? Então, o diagnóstico ele muda se o animal é... O diagnóstico não, mas as possibilidades, né, de diagnósticos diferenciais, elas podem mudar de acordo com a idade desse animal. E o manejo também, a forma de se resolver problemas, pode mudar. A abordagem clínica pode ser diferente, a depender da idade desse animal. Temos que perguntar muito sobre o ambiente onde esse animal vive. A gente observa que muitos dos problemas que eles apresentam vêm de um manejo inadequado, são causados por um manejo inadequado. E principalmente o manejo ambiental e alimentar. Então, a gente precisa saber exatamente como é o ambiente que esse animal vive, porque nem sempre ele vai ser trazido à clínica na gaiola onde ele vive. E, às vezes, ele nem vive em uma gaiola, né? Existem alguns animais que ficam soltos em um quarto ou em um viveiro, né? Então, a gente precisa saber exatamente como é. Se o animal pisa diretamente num piso liso, se ele pisa em grade, a gente precisa saber se ele tem algum tipo de substrato entre o piso e ele, né, algum substrato que absorva a umidade. E a gente tem que saber exatamente que tipo de substrato é esse, porque tem alguns substratos que não são adequados, ou alguns que são muito melhores que outros, né? Tem substratos que não absorvem a umidade da urina e das fezes. Nós temos que nos informar se esse animal tem acesso à atividade física, isso é muito importante, e muitos deles fazem atividades físicas nessas rodinhas, né, de atividades, e esse modelo de rodinha, ele não é recomendável. Essa rodinha aqui, com grade e buracos, é altamente perigoso para esses animais sofrerem lesões. Então, os animais que têm essas rodinhas dessa forma, com esses buraquinhos e com grade, eles estão mais predispostos a desenvolver lesões de membros e lesão de cauda do que os animais que usam rodinhas que não têm buracos, né? Porque nós temos rodinhas que são contínuas, né? Elas não têm essas grades aqui. E aí o animal tem menos chances de desenvolver lesões. Acontecem vários casos do animal perder o membro, né? A gente vê quadros de avulsão de membros na rodinha. O membro dele fica preso e ele perde o membro ali naquele momento. Então, são casos muito graves que podem acontecer por conta de um manejo inadequado. Então, essas rodinhas nem são recomendadas e a gente tem que perguntar como é a rodinha dele. As gaiolas também são problemas porque tem algumas espécies que têm o hábito de escalar, como os hamsters sírios e chineses, né? Eles escalam muito as grades da gaiola e os membros ficam presos e às vezes eles não conseguem se soltar. E eles podem também sofrer lesões graves, como a que eu falei anteriormente, né? Eles podem perder um membro, ter um membro amputado ali no momento que o membro fica preso, porque eles entram em pânico e acabam se desprendendo de uma forma que lesiona. Então, a gente precisa saber essas informações de manejo. Precisamos saber sobre a disponibilidade de água. A forma como a água é disponibilizada, se ela é disponibilizada em bebedouro, se a pessoa tem controle da quantidade de água que o animal bebe, se ela é disponibilizada em baciazinhas, em bandejinhas, né? As bandejinhas acabam estimulando o consumo de água, né? Elas são bem benéficas, mas, por outro lado, os animais podem se molhar, eles podem ficar mais com os pezinhos úmidos quando a gente usa as bacinhas. Então, a gente precisa ver se a pessoa tem estratégias para controlar essa umidade, se for o caso dela usar os utensílios abertos, né? E a gente precisa perguntar muito sobre alimentação, porque a alimentação vem aí junto com o ambiente como fator de muitos problemas. Então, a gente tem a maior parte dos roedores que são criados como animaizinhos de estimação
sendo alimentados de uma forma muito errada. A gente observa muito esses animais recebendo dietas únicas de sementes, às vezes só semente de girassol, outras vezes uma mistura de sementes, né, que a pessoa pensa que está apropriada porque é uma mistura, mas na verdade são itens que não são balanceados, né? Como a gente já destacou no início dessa aula, esses animais são roedores onívoros. Então, eles também precisam de itens de origem animal na sua dieta, eles precisam de proteína animal. Então, essa dieta composta só por sementes, ela é completamente inadequada. E o que a gente vê por aí são as pessoas comercializando, as pessoas não, né? As lojas que vendem itens para essas espécies, comercializando produtos que dizem ser adequados para essas espécies, quando na verdade não são. Então a gente tem que perguntar muito sobre a alimentação. E não é perguntar se o animal come ração. Porque para muita gente isso aqui é ração de hamster. A gente tem que perguntar como é essa ração. Se essa ração são sementes, se ela é uma ração extrusada, né, é em pellet, igual ração de cachorro. A gente tem que arrumar um jeito de descobrir realmente como é a ração. E se a pessoa tiver levado o comedourozinho na gaiola, melhor ainda, que aí a gente vê o tipo de ração que ela oferece. Precisamos perguntar sobre tratamentos feitos de forma empírica. As pessoas medicam muito esses animais de uma forma desinformada ou informada por pessoas que não são veterinários, né? Não são especializadas nessas espécies, e acabam medicando os animais de forma inadequada. E a gente precisa saber disso para nós nos informarmos do que essa pessoa já tentou e o que ela pode ter feito de errado, que pode ter causado mais problemas ainda nesse animal. Tá? Então, temos uma lista muito grande de perguntas que devem ser feitas referentes ao problema que o animal estiver apresentando, porque esse vai ser mais um dos questionamentos, né? Um questionamento muito importante sobre o que o animal está apresentando, né? E aí nós vamos direcionar as nossas questões de acordo com a queixa do proprietário a respeito dos sinais clínicos que o animal apresenta. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.